Gente, estou aqui de novo com vocês no canal Eu, Ele e Você. 500 anos de reforma, meu povo. Eita glória, aleluia. Se você sabe o que é 500 anos de reforma, aleluia, glória a Deus. Mas se você não sabe, como eu, que não sabia, meus pêsames. Você não sabe, a gente vai aprender junto, certo? Bom, gente, eu indico pra vocês ir atrás de saber o que significa o que eu tô falando de 500 anos de reforma, né? Porque foi um marco na história, cristã, onde começou a revolução, né? Não, vamos falar de uma reforma, né? E as igrejas começaram a se formar. E o cara que ganhou meu respeito, ele ganhou meu respeito, que comandou isso tudo, foi Martinho Lutero. Gente, eu não sei o que me deu, mas eu li este livro todinho. Gente, preciso de aplausos, sério. Quem me conhece sabe que eu não gosto de ler. Mas o Espírito Santo, ele é muito bom. Quando ele quer falar com você, ele dá uma vontadinha pra você de ler, e aí você mergulha nesse oceano de coisas. Mas eu indico realmente a vocês lerem o livro de Martinho Lutero e entenderem mais um pouco sobre o que eu vou falar. Quem era Martinho Lutero? Gente, Martinho Lutero é uma pessoa pobre, que nem eu e você. Brincadeira, não é pobre não. É brincadeira, tá? Não me leva mal. Às vezes você é rico, eu nem tô sabendo. Ele era uma pessoa comum, como eu e você. Ele nasceu dia 9 de novembro. Eu só sei o dia que ele nasceu porque é perto do meu aniversário. Eu gravei, né? Mas o ano é 1400 bolinha. É lá na Idade Média que lá tá a história, entendeu? Sabe, os senhores feudais, a idade lá das trevas. Foi. Aí, fica muito ruim, né? Teve a peste, teve um monte de coisa ruim. E foi exatamente nessa época que se formou tudo, que aconteceu tudo. Ele é alemão, né? Martin Lutero é alemão, ele teve uma criação mega rígida. Gente, dá até dó, coitado. Por coisas tão inúteis, simples, sabe? Coisas simples. Ele era espancado pelos pais. Então ele teve uma criação assim bem difícil. E ele chegou até ficar pusilânime por causa da criação. Gente, eu aprendi essa palavra e eu tô usando ela sempre. Se você é como eu, é nóis. Toca aí. Aqui. O que significa? Ele ficou covarde, ele ficou medroso, ele ficou retido por ter essa criação tão rígida. Ele teve uma infância assim como eu e você, foi pra escola e tal. E aí chegou na idade legal, assim, na juventude dele, até que ele foi fazer uma viagem e parou num lugar e ele sofreu um acidente. E aí, nesse acidente, ele clamou lá por um santo ou uma santa, eu não me lembro muito bem. E aí a questão foi que ele falou pra santa que se ele saísse de lá vivo, com vida, ele iria se dedicar ao catolicismo. E o que aconteceu? Ele saiu com vida. Então bora pagar a promessa. E aí, cara, ele tava fazendo já uma faculdade. Só que ele saiu da faculdade porque teve que pagar a promessa. O pai dele gostou, não gostou. Mas ele foi lá. Nem ele gostou, mas enfim, ele foi lá. E aí, ele virou um cara top. Virou professor teólogo, de teologia. O cara se aprofundou na Bíblia. Virou o cara. Só que uma questão que apavorava demais Martinho Lutero era qual? A salvação dele. Ele tinha medo de se ele era salvo, se ele não era salvo, enfim. Isso era o medo dele, terrível. Até que um dia ele foi pagar uma promessa e ele estava indo de joelhos e ele ouviu uma voz falando: o justo viverá pela fé. Top.
Foi um despertar na vida de Lutero, foi um despertar. Depois daquele dia ele começou a ver as coisas totalmente diferentes ao redor dele. Por quê? Uma reforma começou dentro dele. Ele começou a pegar a Bíblia e ler e entender coisas diferentes do que ele entendia. Porque, querendo ou não, ele era alienado e mandado para fazer e entender o que a Igreja Católica mandava. E aí ele começou a despertar. Algo despertou nele e ele acabou falando: isso tá errado, isso daqui também não tá certo. E foi uma reforma dentro dele, dizendo: isso daqui também não tá legal. E aí ele começou a escrever sobre as coisas que ele via que estava errada. E uma das coisas que assim marcou muito Lutero foram as indulgências. O que é indulgência? A Igreja Católica, num período, ela para obter dinheiro, ela falava aos fiéis que se eles pagassem pelo pecado, estaria livre. Já pensou, meu querido? Ah, meu Deus do céu. Jesus, ainda bem que isso não acontece no dia de hoje, porque senão, enfim. E aí ele falou: cara, isso daí não tá certo. Eles estão pagando até para tirar a alma lá que foi pro inferno, né? E ele começou a falar: meu, isso daí não está certo, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí o que aconteceu? Ele foi lá e escreveu 95 teses sobre o Papa, sobre as indulgências, sobre o papado, enfim, sobre várias coisas. E escreveu. E num certo dia, eu acho que de festa, ele foi lá na porta da igreja e colou isso lá. As 95 teses. Meu, já pensou? Você é da igreja, papa. Ele era monge, no caso ele era monge. E vai lá e coloca: ó, isso aqui tá errado, isso aqui tá errado, isso aqui tá errado. E colocou na porta da igreja, onde todos viram, causou maior polêmica. E aí começou a reforma. E aí eu lendo o livro, Deus começou a ministrar no meu coração, Falei: ó, good. Oh Deus, isso que eu tô lendo não tem que ficar só pra mim, eu tenho que falar, eu tenho que expor. O que Deus ministrou no meu coração. A reforma ela só aconteceu porque um cara se inconformou, ficou inconformado com o estado que a igreja se encontrava, ficou indignado com o estado que a igreja se encontrava e que ele, que fazia parte, se encontrava também. Porque, querendo ou não, ele estava ali, sendo aliado, sendo cúmplice daquilo que, na verdade, a palavra não gosta, condena, abomina. E Deus me chamou muita atenção para isso. E a mesma pergunta que Deus me fez, e eu refleti, analisei, e até agora estou remoendo isso, eu digo para você, eu exponho para você. Quais são os seus erros? Não é que você tenha que pegar folhas, de diversas folhas, e escrever coisas lá que você acha que a igreja tá errada. Isso não é o certo a se fazer, mas o certo a se fazer é olhar para você e falar assim: o que tem errado em mim? O que tá errado em mim? O que eu preciso reformar em mim? Mudar, transformar em mim? E eu deixo essa pergunta aí no ar para você analisar, porque realmente, gente, a gente tem que reformar. São 500 anos de reforma, mas será que essa reforma ela continuou ou ela se estagnou lá? Ficou lá, só foi aquilo e a gente tá aqui de boa, né, belezinha? Não, essa reforma ela tem que continuar. Não é que eu tô falando assim: ah, gente, vai pras ruas, coloca lá na porta da igreja, da sua igreja, ó, isso aqui tá errado, isso aqui tá errado. Não, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, faz isso não. Jeová, de misericórdia. Assim, a gente tem que entender que algo acontece quando a gente muda. Quando dentro da gente a gente se transforma, a mentira sai, a falsidade sai, o ódio sai, a ira sai, a gente vai começando a mudar por dentro, as coisas ao nosso redor elas mudam automaticamente. Uma coisa, um fato muito interessante que eu encontrei lá no livro, na história de Martin Lutero, foi que, cara, até os próprios amigos dele ficaram contra ele. Ele formou vários aliados, só que ele também, ao expor isso para as outras pessoas, a reforma que estava acontecendo nele, ele expôs isso, tornou vários inimigos ao redor dele. Vários, diversas pessoas que
gostavam dele e falavam, oxe, tá louca. Ó, doido. E não é diferente na nossa vida. Não é diferente quando a gente se transforma, muda. Mas eu digo mudar pra melhor, pelo amor de Deus. Tem muita gente mudando pra pior. Não, eu digo mudar pra melhor. Quando você decide abandonar o pecado, quando você decide fazer da sua vida andar pra frente, as pessoas que estão ao seu lado, elas vão falar assim, você tá louco, mano, o que você tá fazendo na sua vida, tá tudo errado. Você tá indo pra igreja sem parar. Meu Deus, aonde você vai parar, filho? Você só vai pra igreja. Tudo pra você é igreja, igreja. Só que as pessoas não entendem a nossa paixão por Cristo. Não é igreja. É porque quando nós amamos alguém, a gente quer ficar perto desse alguém. E não tô dizendo que Cristo está na igreja, mas servir a igreja é realmente servir a Cristo. É uma coisa que anda junto. São duas coisas que andam junto. E, enfim, aí Martin Lutero fez isso. O que aconteceu foi a reforma. Porém, ainda que ele tenha feito isso, ele não saiu da onde ele estava. Ele continuou, só que contestando contra tudo que a igreja fazia e que ele achava abominável, horrível. Só que Martin Lutero, ele tem uma grande diferença que talvez eu e você não tenha. Ele era aprofundado na palavra. E ele não era só teólogo, ele não era só conhecimento, mas ele também tinha sabedoria. Ele tinha presença de Deus, entendeu? E talvez isso está faltando muito nas nossas vidas ultimamente. Que talvez você até tenha conhecimento, mas não tem presença. Cara, no livro, as pessoas queriam matar Martin Lutero. Você acha que conseguiu? Não conseguiu. E sem falar que ele era um cara extremamente doente. Não tô falando doente de cabeça. Doente mesmo de corpo físico. Ele tinha diversas doenças. Sofria de diversas doenças. Um cara que podia, sabe... Tô nem aí, meu. Se tá errado, deixa errado. Se tá certo, tá certo. Mas foi um cara que falou assim, não... Para, isso não pode continuar, não pode acontecer. Ele se inconformou. É isso que eu quero passar pra você. Será que você tem se conformado? Ou tem se acomodado? Ah, não, tem alma. Amém, se não tem, também tá de boa, vou pro céu. Amém, se não vou, também tô de boa. E não é isso, cara. A vida cristã não é isso. Eu digo isso por experiência própria. Quando você entra numa rotina, Jesus não tá mais aí. Porque eu creio que Jesus, ele não habita na rotina. Quando começa uma coisa sempre tá igual a outra, parece que não tem mais Deus. A essência que tinha já não tem mais. Porque viver com Cristo é novidade de vida dia após dia. Dia após dia. É coisas sobrenaturais acontecendo com você dia após dia. Não tem rotina com Cristo. Ah, mas eu tô desempregado, fico o dia inteiro em casa. Querido, se você viver com Cristo, você pode estar em casa e você vai viver milagre. Não tem rotina, não tem desculpa. O que eu quero chamar a sua atenção nesse vídeo é não fique acomodado. Você quer ser alguém na vida? Mergulha naquilo que você quer ser. Mas que tenha presença de Deus aonde você for. Mergulha na história, na história de Jesus, na sua salvação. É isso. Era um dos medos de Lutero e deveria ser um dos nossos também. Será que a nossa salvação está garantida? Ou será que a gente está empurrando com a barriga? Uma palavra que tem muito falado no meu coração é buscar o reino e as demais coisas ele acrescenta. E a gente está buscando tantas as coisas aqui da terra e esquecendo que ele que acrescenta, mas busca primeiro o reino, é onde você vai morar, em nome de Jesus. Para finalizar a minha fala e a minha super inteligência, agora é sério, mas para finalizar esse vídeo, eu quero deixar essa reflexão para você. Será que você tem feito uma reforma na sua vida ou está da mesma forma que estava ano passado? Será que nada mudou, nada de diferente aconteceu? Será que para você essa situação na sua casa está boa, mesmo estando ruim, para você não se importa mais? Antes de você querer mudar a vida das pessoas, você tem que mudar a sua própria vida. E aí sim, as pessoas, você não vai precisar nem falar, as pessoas vão ver a mudança na sua vida e vão querer mudar automaticamente. Enfim,
Fica com essa palavra, fica com esse vídeo e vai buscar a história para você se aprofundar, vai mergulhar e conhecer mais o que Deus tem para você. Deixa o seu like se você gostou, compartilha, ajuda nós, entendeu? Porque nós está precisando de ajuda, meu povo, minha pova. E é isso. Até o próximo vídeo.